O sol estava rachando o asfalto naquela tarde de março, quando Valdomiro avistou o saco preto na beira da BR-116. Ele já tinha 42 anos, sendo que 23 deles passou rodando pelo Brasil inteiro, levando carga de um lado para o outro. Conhecia cada curva daquela estrada, cada posto, cada parada obrigatória. Mas nunca, em todos esses anos, tinha visto nada parecido com aquilo. O saco era grande, daqueles de lixo industrial, e tinha uma coisa escrita com tinta vermelha bem na frente. Valdomiro estreitou os olhos tentando ler de longe, mas só quando passou devagar com o caminhão é que conseguiu ver direito. Aproveitadora. O coração dele disparou. Não era normal. Nada daquilo era normal. Valdomiro podia ter seguido em frente, podia ter ignorado, podia ter pensado que não era problema dele. Mas tinha alguma coisa naquele saco que o puxava, que fazia ele sentir um aperto no peito que não conseguia explicar. Ele encostou o caminhão na lateral da pista, ligou o pisca-alerta e desceu. O calor batia forte no rosto dele. A estrada estava vazia naquele trecho, só o barulho dos pássaros e o vento quente soprando. Valdomiro se aproximou devagar do saco, o suor escorrendo pela testa. Quando chegou perto, viu que o saco se mexia. Bem devagarinho, quase imperceptível, mas mexia. Ele sentiu o estômago revirar. Com as mãos tremendo, Valdomiro abriu o nó do saco e quase caiu para trás com o que viu. Lá dentro estava uma mulher, toda machucada, o rosto inchado, os lábios rachados. Ela respirava fraquinho, os olhos fechados, o corpo jogado de qualquer jeito. Valdomiro ficou paralisado por uns segundos, sem saber o que fazer. Foi quando ela abriu os olhos. Eram olhos verdes, mas apagados, sem brilho, e ela sussurrou com a voz rouca: "Ele vai voltar para me buscar." Valdomiro não pensou duas vezes. Pegou a mulher no colo, mesmo ela sendo peso morto, e carregou ela até a cabine do caminhão. Colocou ela no banco do carona com cuidado, pegou uma garrafa de água e molhou os lábios dela. A mulher engoliu um pouquinho, tossiu, gemeu de dor. "Calma, moça, eu vou te ajudar." "Você está segura agora," Valdomiro disse, mesmo sem ter certeza se aquilo era verdade. Ele não sabia se devia ir direto para o hospital da cidade mais próxima ou se devia fugir dali o mais rápido possível. Tinha medo de quem quer que fosse aparecer e tentar pegar a mulher de volta. No fim, decidiu rodar um pouco, colocar distância entre eles e aquele lugar maldito. Enquanto dirigia, Valdomiro olhava de vez em quando para o retrovisor, checando se alguém vinha atrás. A mulher no banco ao lado respirava com dificuldade. De vez em quando soltava uns gemidos baixinhos. Ele ligou o ar-condicionado no máximo, tentando fazer ela se sentir melhor. Depois de uns 40 minutos na estrada, Valdomiro parou num posto pequeno que conhecia bem. O dono era um cara de confiança, seu Otacílio, um velho que tinha o posto há mais de 30 anos. Valdomiro desceu e foi direto falar com ele. "Seu Otacílio, preciso de ajuda. Encontrei uma moça toda machucada na beira da estrada. Não sei o que fazer." O velho olhou para o caminhão, viu a mulher desmaiada no banco e balançou a cabeça. "Valdomiro, meu filho, isso aí é encrenca grande. Você devia levar para o hospital e pronto, lavar as mãos." "Não posso fazer isso. Ela disse que alguém ia voltar para buscar ela. Tenho medo de entregar ela para a pessoa errada." Seu Otacílio suspirou fundo. "Tem uma pensão aqui perto, a uns 10 quilômetros. A dona é a Emerenciana, uma prima minha, mulher de confiança, sabe guardar segredo. Leva a moça para lá, deixa ela se recuperar um pouco, e aí vocês decidem o que fazer." Valdomiro agradeceu e seguiu as instruções. A pensão era pequena, um casarão antigo na beira de uma estrada de terra. Emerenciana era uma mulher forte, de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque. Quando viu a situação, não fez pergunta. Só mandou Valdomiro levar a mulher para um dos quartos nos fundos. "Deixa ela comigo. Vou cuidar dela, dar comida, água, ver se precisa de remédio. Você vai voltar amanhã?" "Volto sim.
Preciso entender o que aconteceu com ela. Valdomiro saiu da pensão com o coração apertado. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher jogada no saco de lixo. Quem fazia uma coisa daquela? E por quê? Ele rodou o resto do dia pensativo, fazendo as entregas que tinha programado, mas sem conseguir se concentrar direito. À noite, parou numa pousada de beira de estrada e tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou revirando na cama, imaginando 1000 cenários. No dia seguinte, logo cedo, Valdomiro voltou para a pensão. Emerenciana estava na cozinha preparando café quando ele chegou. A moça acordou faz umas 2 horas. Tomou um caldo, bebeu bastante água. Tá melhor, mas ainda muito fraca. Ela quer falar com você. Valdomiro entrou no quarto e viu a mulher sentada na cama, encostada na parede. O rosto ainda estava inchado, mas ela parecia mais alerta. Quando viu Valdomiro, ela tentou sorrir, mas doeu. Obrigada por me salvar. Eu achei que ia acabar ali. Não precisa agradecer. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Como você está se chamando? A mulher hesitou por um segundo. Pode me chamar de Ambrosina. Valdomiro achou o nome estranho, meio antiquado, mas não comentou nada. Ambrosina, o que aconteceu com você? Quem te fez isso? Ela baixou os olhos, as mãos tremendo. É uma história comprida e perigosa. Você não devia ter se envolvido nisso. Já me envolvi. Agora quero saber a verdade. Ambrosina respirou fundo e começou a contar. Ela disse que tinha se envolvido com um homem chamado Demerval, um empresário rico de uma cidade do interior de Minas Gerais. Ele era dono de várias empresas, todo mundo achava que era gente boa, ajudava a comunidade, patrocinava time de futebol. Mas por trás de tudo isso, Demerval tinha um lado que ninguém conhecia. Eu namorei ele por uns 6 meses. No começo, era tudo perfeito. Ele me tratava bem, me levava para jantar em restaurante chique, me dava presente. Mas com o tempo, comecei a perceber umas coisas estranhas. Ele recebia ligação no meio da madrugada e saía de casa sem explicar nada. Tinha reuniões secretas, conversas que ele não queria que eu ouvisse. Valdomiro ouvia em silêncio, tentando entender onde aquilo ia dar. Um dia, eu mexi no computador dele quando ele saiu. Eu sei que não devia, mas a curiosidade foi mais forte. E foi aí que descobri uma pasta cheia de documentos, planilhas, números que não faziam sentido. Tinha muito dinheiro entrando e saindo, mas não batia com o que as empresas dele faturavam. Percebi que ele estava usando as empresas para esconder dinheiro sujo, dinheiro que vinha de outros lugares. Você confrontou ele? Ambrosina balançou a cabeça. Não. Fiquei com medo, mas comecei a investigar por conta própria. Tirei foto dos documentos, salvei arquivos num pendrive. Achei que ia levar tudo para a polícia e acabar com aquilo. Mas Demerval descobriu. Não sei como, mas ele descobriu. A voz dela falhou e ela começou a chorar baixinho. Ele veio em cima de mim, gritando, dizendo que eu tinha assinado minha sentença. Me bateu, me jogou no chão, me trancou num quarto. Fiquei lá por 2 dias, sem comer direito, sem saber o que ia acontecer comigo. E aí, ele apareceu com uns homens, me colocou naquele saco e mandou me jogar na estrada. Ouvi ele dizendo para os capangas que se alguém encontrasse, ia parecer que eu era só uma mulher que se meteu em confusão e se deu mal. Valdomiro sentiu a raiva subir. Que tipo de homem fazia uma coisa daquela? E o pendrive? Onde está? Ambrosina levantou a mão e mostrou uma correntinha fina no pescoço. Pendurado nela tinha um pendrive pequeno disfarçado como um pingente. Tá aqui. Escondi bem. É a única prova que tenho contra ele. A gente precisa levar isso para a polícia. Não, você não entende. A polícia da cidade é comprada por ele. Tem delegado, investigador, tudo no bolso do Demerval. Se a gente for lá, vão me entregar de volta para ele. Ou pior, Valdomiro passou a mão no cabelo pensando. Aquilo era mais complicado do que imaginava. Então o que a gente faz? Eu não sei, mas preciso sumir, ir para bem longe,
onde ele não consiga me encontrar. Emerenciana entrou no quarto nesse momento, trazendo uma bandeja com pão, queijo e café. Vocês dois precisam comer alguma coisa e pensar direito. Não adianta sair tomando decisão apressada. A moça pode ficar aqui o tempo que for necessário. Ninguém vem aqui procurar nada. Valdomiro agradeceu e saiu do quarto, deixando Ambrosina comer em paz. Ele foi até o caminhão e ligou para o único amigo que achava que podia ajudar naquela situação. Tertuliano era um cara que Valdomiro conhecia há uns 15 anos. Eles se encontraram numa parada de caminhão no Paraná e viraram amigos de estrada. Tertuliano tinha trabalhado como investigador particular por um tempo, antes de largar tudo e virar caminhoneiro também. Ele sabia das coisas, conhecia gente, tinha contatos. Valdomiro, rapaz, que saudade! Quanto tempo? O que você anda aprontando? Tertuliano, preciso da sua ajuda. É urgente. O tom de voz de Valdomiro fez o amigo ficar sério na hora. Fala, meu irmão, tô ouvindo. Valdomiro contou tudo. O saco na estrada, Ambrosina, o empresário, as provas no pendrive. Tertuliano ficou em silêncio por uns segundos depois que Valdomiro terminou. Cara, isso é pesado. Você se meteu numa encrenca danada. Eu sei, mas não podia deixar a moça morrer lá. E agora não posso abandonar ela. Tá certo, vou te ajudar. Mas a gente tem que fazer isso direito. Primeiro, preciso saber mais sobre esse tal de Demerval. Qual cidade ele mora? Valdomiro perguntou para Ambrosina depois e passou a informação. Tertuliano disse que ia fazer umas pesquisas, ver o que conseguia descobrir e ligava de volta em algumas horas. Enquanto isso, Valdomiro resolveu ficar na pensão, ajudando Emerenciana com uns serviços e mantendo o olho em Ambrosina. A mulher ainda estava muito assustada. Olhava pela janela o tempo todo, como se esperasse ver alguém chegando para buscar ela. À tarde, Tertuliano ligou de volta. Valdomiro, consegui umas informações. Esse Demerval é mais sujo do que ela imagina. Tem envolvimento com gente poderosa, políticos da região, gente que cobre tudo que ele faz. E tem mais, ele não tá sozinho nessa. Tem uma sócia dele, alguém que manda tanto quanto ele, talvez até mais. Quem? Ainda não descobri, mas vou continuar investigando. Enquanto isso, mantenha a moça escondida e cuidado com quem você fala sobre isso. Valdomiro desligou o telefone com um peso no peito. A situação era pior do que pensava. Ele voltou para o quarto onde Ambrosina estava e contou o que Tertuliano tinha descoberto. Eu sabia que tinha mais gente envolvida, mas não consegui descobrir quem era. Demerval era muito cuidadoso, nunca falava nome. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. Naquela noite, Valdomiro não conseguiu dormir de novo. Ficou na varanda da pensão, olhando para o céu estrelado, tentando entender como tinha se metido naquela confusão toda. Ele era só um caminhoneiro, um cara simples que ganhava a vida na estrada. Não estava preparado para lidar com um empresário corrupto, polícia comprada, esquema de dinheiro sujo, mas ao mesmo tempo não podia dar as costas para Ambrosina. Ela não tinha mais ninguém, estava sozinha, correndo risco de ser encontrada e... Ele nem queria pensar no que iam fazer com ela se encontrassem. Tinha uma coisa que Valdomiro não tinha contado para ninguém. Uma coisa que doía demais, só de lembrar. 12 anos atrás, a irmã dele, Josefina, tinha sumido. Ela estava morando em São Paulo, trabalhando como secretária numa empresa grande. Um dia, ela simplesmente desapareceu. A polícia investigou, mas não achou nada. Nenhuma pista, nenhuma testemunha, nada. A mãe de Valdomiro ficou doente de tanto sofrer. Passou os últimos anos da vida dela, esperando Josefina voltar. Mas ela nunca voltou. E Valdomiro nunca descobriu o que tinha acontecido. Isso ficou martelando na cabeça dele todos esses anos, a sensação de impotência de não ter conseguido proteger a irmã. Quando viu Ambrosina naquele saco, foi como se o destino tivesse dado uma segunda chance para ele.
Uma chance de fazer a coisa certa, de salvar alguém, de não deixar outra família sofrer como a dele sofreu. De manhã cedo, Emerenciana acordou Valdomiro. Tem um homem perguntando por você lá na frente. O coração de Valdomiro gelou. Que homem? Não sei, diz que é amigo seu. Valdomiro se levantou rápido e foi até a entrada da pensão. Quando viu quem era, relaxou um pouco. Era Tertuliano. Ele tinha viajado a noite inteira para chegar ali. Precisava ver vocês pessoalmente. Descobriu umas coisas que não dá para falar por telefone. Os dois entraram na pensão e foram para o quarto onde Ambrosina estava. Tertuliano olhou para ela com cuidado, como se estivesse avaliando a situação. Você é a Ambrosina? Sou. Esse é seu nome verdadeiro? A mulher hesitou, depois balançou a cabeça. Não. Meu nome verdadeiro é Florisbela. Florisbela Cândida dos Santos. Ambrosina é um nome que eu uso quando estou trabalhando. Valdomiro franziu a testa. Trabalhando com o quê? Florisbela suspirou fundo. Eu sou investigadora particular. Fui contratada pela família de uma moça que desapareceu faz uns 8 meses. O nome dela era Gersália. Ela tinha namorado o Demerval, e a família dela desconfiava que ele tinha algo a ver com o sumiço. Mas não tinha prova de nada. Me contrataram para descobrir a verdade. Valdomiro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tudo fazia sentido agora. Então você se aproximou dele de propósito. Isso. Fingi que estava interessada nele, que tinha me apaixonado. Consegui acesso às coisas dele, aos documentos, aos computadores, e foi aí que descobri que era muito pior do que a família de Gersália imaginava. Tertuliano se inclinou para frente. O que você descobriu exatamente? Florisbela tirou o pendrive do pescoço e entregou para ele. Tá tudo aqui. Demerval não tá só lavando dinheiro. Ele está envolvido num esquema de exploração. Ele alicia moças jovens, promete emprego, vida melhor e depois usa elas para outras coisas. Gersália foi uma das vítimas. E não foi a primeira. Tem pelo menos mais 6 moças que desapareceram do mesmo jeito. O silêncio que caiu no quarto foi pesado. Valdomiro sentiu a náusea subir. Tertuliano apertou o pendrive na mão, a mandíbula travada. Vou precisar de um computador para ver isso direito. Emerenciana trouxe um notebook velho que tinha guardado num armário. Tertuliano plugou o pendrive e começou a mexer nos arquivos. Enquanto isso, Florisbela continuou contando. Quando descobri tudo isso, tentei reunir provas suficientes para entregar ele, mas fui descoberta. Não sei como, mas Demerval descobriu quem eu era de verdade e o que eu estava fazendo. Ele ficou fora de si, me pegou de surpresa e... Bem, você sabe o resto. Tertuliano levantou os olhos da tela do computador. Isso aqui é ouro, tem documento de tudo. Transferência de dinheiro, conversas, nomes de envolvidos. Se a gente conseguir levar isso para as pessoas certas, acaba com o Demerval e com todo mundo que está junto com ele. Mas quem são as pessoas certas? Valdomiro perguntou. A polícia local não presta. Tenho um contato no Ministério Público de outro estado, um cara sério, que não aceita propina. Ele pode ajudar a gente. Florisbela sacudiu a cabeça. Não vai dar tempo. Demerval já deve estar me procurando. Ele tem gente em todo lugar, olheiro em posto de gasolina, em pensão, em hotel. É questão de tempo até alguém dar informação sobre mim. E como se o destino tivesse ouvido, naquele exato momento ouviram o barulho de carros chegando. Eram 3 carros pretos, parando bem na frente da pensão. Homens começaram a sair dos carros, todos vestidos de terno, com cara de poucos amigos. Emerenciana correu até a janela e olhou para fora, o rosto ficando pálido. Meu Deus! Eles encontraram vocês! Valdomiro sentiu o sangue gelar nas veias. Pela janela, dava para ver os homens se espalhando em volta da pensão, bloqueando todas as saídas. Eram 6 no total, todos com cara de quem não estava ali para conversar. Tertuliano reagiu rápido, arrancou o pendrive do notebook e enfiou no bolso. Tem alguma saída pelos fundos?
Emerenciana balançou a cabeça, as mãos tremendo. Tem uma porta na cozinha que dá para o quintal. Mas o quintal é cercado. Só tem um portãozinho que dá para a estrada de terra. Então vamos por ali. Rápido! Florisbela tentou se levantar da cama, mas as pernas ainda estavam fracas. Valdomiro não pensou duas vezes. Pegou ela no colo e saiu correndo atrás de Tertuliano. Emerenciana ficou para trás, tentando ganhar tempo. Quando os homens bateram na porta da frente, ela abriu com calma, fingindo que não sabia de nada. Bom dia, senhores. Em que posso ajudar? Um dos homens, o mais alto, com cicatriz no rosto, empurrou a porta e entrou sem pedir licença. Tamo procurando uma mulher. Cabelo castanho, uns 30 anos, machucada. Você viu? Não vi ninguém assim por aqui não, moço. Aqui só fica caminhoneiro de passagem. O homem não acreditou. Fez um sinal para os outros e eles começaram a revirar a pensão, entrando nos quartos, abrindo armários, procurando em todo canto. Emerenciana rezava baixinho para que Valdomiro e os outros conseguissem sair a tempo. Enquanto isso, no quintal, Tertuliano já tinha chegado no portãozinho. Estava trancado com um cadeado velho e enferrujado. Ele puxou com força, mas não abriu. Valdomiro colocou Florisbela no chão e ajudou, os dois puxando juntos. O cadeado finalmente cedeu e o portão abriu. Do outro lado, tinha uma estrada de terra que levava para a mata. Não era o ideal, mas era a única opção. Eles correram, Valdomiro meio que arrastando Florisbela, que mal conseguia acompanhar o ritmo. Atrás deles, ouviram gritos. Os homens tinham descoberto a fuga. Eles estão saindo pelos fundos. Vão atrás. O coração de Valdomiro batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eles entraram na mata, galhos batendo no rosto, espinhos rasgando a roupa. Florisbela tropeçou e quase caiu, mas Valdomiro segurou ela. Aguenta firme. A gente vai sair dessa. Tertuliano ia na frente, abrindo caminho. Ele conhecia aquela região, já tinha passado por ali outras vezes. Sabia que uns 2 quilômetros à frente tinha uma estrada maior, onde passavam caminhões. Se conseguissem chegar lá, podiam pedir carona para alguém. Mas os homens de Demerval estavam ganhando terreno. Eles eram mais rápidos, mais preparados. Valdomiro olhou para trás e viu que eles estavam cada vez mais perto. Tertuliano, eles estão quase pegando a gente. Já sei, continua correndo. Foi quando ouviram o som de algo quebrando galhos atrás deles. Os homens estavam bem próximos agora. Florisbela gritou, o pânico tomando conta dela. Eles vão pegar a gente. Não vão não. Continua correndo. Mas Valdomiro sabia que não iam conseguir. Eram 3 pessoas cansadas, sendo que uma delas mal conseguia andar, contra 6 homens treinados. Era questão de minutos até serem alcançados. Foi aí que aconteceu uma coisa inesperada. De repente, ouviram o barulho de motores. Muitos motores e buzinas. Valdomiro olhou para frente e viu, através das árvores, uma carreata de caminhões passando na estrada. Eram pelo menos uns 20 caminhões, todos buzinando, fazendo aquele barulhão característico. Tertuliano sorriu. É hoje que a sorte vira, rapaziada. Vamos! Eles correram com as últimas forças que tinham e conseguiram chegar na beira da estrada. Tertuliano pulou na frente dos caminhões, acenando feito doido. O primeiro caminhão freou bruscamente, quase atropelando ele. O motorista, um cara gordo de barba grisalha, gritou pela janela. Você é louco, rapaz. Quase te mato. Desculpa, amigo, mas a gente precisa de ajuda. Tem uns homens vindo atrás da gente. O motorista olhou para os 3 ali parados na beira da estrada, todos sujos, machucados, desesperados. Ele não precisou pensar muito. Sobe! Rápido! Valdomiro praticamente jogou Florisbela na cabine e subiu atrás. Tertuliano entrou por último. O motorista acelerou e o caminhão voltou a andar, se juntando à carreata que continuava seguindo pela estrada. Os homens de Demerval saíram da mata segundos depois, mas já era tarde.
Os caminhões estavam longe demais. Um deles pegou o celular e ligou para alguém, a cara de raiva deixando claro que a conversa não ia ser agradável. Dentro da cabine, Valdomiro tentava recuperar o fôlego. O motorista olhou para eles pelo retrovisor. Vocês estão metidos em que tipo de encrenca? É comprido de explicar, amigo, mas obrigado por ter parado. Você salvou a gente. Eu sou o Lindomar. E vocês? Valdomiro. Esse aqui é o Tertuliano e essa é a Florisbela. Lindomar assentiu. Prazer. Olha, eu tô indo para Goiás fazer uma entrega. Posso deixar vocês em algum lugar no caminho. Qualquer lugar que seja longe daqui já tá bom. Durante o trajeto, Valdomiro explicou resumidamente a situação para Lindomar. O motorista ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Rapaz, isso aí é coisa séria. Vocês precisam de um lugar para ficar escondidos por um tempo. Você conhece algum? Conheço. Tenho um primo que mora num sítio isolado, lá perto de Cristalina. Ele não faz pergunta. É gente boa. Posso levar vocês lá. Valdomiro olhou para Tertuliano, que concordou com a cabeça. Não tinham muita escolha mesmo. Eles rodaram por horas. Florisbela dormiu boa parte do caminho, exausta de tanto sofrimento. Valdomiro ficou olhando pela janela, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Como a vida dele tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Quando chegaram no sítio do primo de Lindomar, já era fim de tarde. O lugar era bem afastado mesmo, no meio do nada, cercado de pasto e algumas plantações. A casa era simples, de tijolo à vista, com uma varanda grande na frente. O primo de Lindomar se chamava Querubim, um homem de uns 50 anos, magro, com jeito meio rústico, mas olhar gentil. Ele recebeu todo mundo sem fazer pergunta, como Lindomar tinha prometido. Podem ficar o tempo que precisarem. Aqui ninguém vem, ninguém mexe. Tem 3 quartos vazios, usem à vontade. Lindomar se despediu e seguiu viagem. Valdomiro, Tertuliano e Florisbela entraram na casa e finalmente puderam relaxar um pouco. Querubim preparou um jantar simples, mas gostoso. Arroz, feijão, frango caipira e uma salada. Durante a janta, Florisbela finalmente conseguiu comer direito. Ela estava começando a se recuperar, as forças voltando aos poucos. Mas ainda tinha aquele olhar assustado, como se esperasse que os homens de Demerval fossem aparecer a qualquer momento. Depois de comer, Tertuliano pegou o notebook que Querubim emprestou e plugou o pendrive novamente. Ele passou horas analisando os arquivos, fazendo anotações, montando um quebra-cabeça com todas as informações. Valdomiro ficou na varanda com Florisbela. A noite estava clara, cheia de estrelas. O silêncio do campo era tão diferente do barulho da estrada que Valdomiro quase não reconhecia. Obrigada por tudo que você está fazendo por mim, Florisbela disse baixinho. Você não me conhece, não deve nada para mim, mas mesmo assim está arriscando sua vida. Eu já te disse, não precisa agradecer. Eu não podia deixar você lá. Por quê? Por que você se importa tanto? Valdomiro ficou em silêncio por um tempo, pensando se devia contar. No fim, decidiu que sim. Eu tive uma irmã. O nome dela era Josefina. Ela sumiu faz 12 anos. Nunca descobrimos o que aconteceu com ela. Nunca achamos nada. Nunca tivemos resposta nenhuma. Minha mãe ficou muito mal esperando ela voltar. E eu sempre carreguei essa culpa de não ter conseguido proteger ela. Florisbela colocou a mão no braço dele. Você não teve culpa. Eu sei. Mas não muda o fato de que eu falhei com ela. Então, quando te vi naquele saco, foi como se o destino tivesse me dado uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente, de não deixar outra família sofrer como a minha sofreu. Os olhos de Florisbela encheram de lágrimas. Sua irmã teve sorte de ter um irmão como você, mesmo que ela não saiba. Os dois ficaram ali, em silêncio, só ouvindo o barulho dos grilos e do vento nas árvores. Pela primeira vez em dias, Florisbela sentiu que talvez, só talvez, tudo podia dar certo no final.
Lá dentro, Tertuliano finalmente terminou de analisar tudo. Ele chamou os dois para mostrar o que tinha descoberto. Pessoal, isso aqui é muito pior do que a gente imaginava. O Demerval não está só explorando moças, ele tem uma rede inteira montada. Tem gente em várias cidades, em vários estados, e tem muito dinheiro envolvido. Muito mesmo. Florisbela se inclinou para olhar a tela do computador. Eu sabia que era grande, mas não imaginava que era tudo isso. E tem mais. Descobri quem é a sócia secreta dele. A pessoa que tem mais poder que ele. Valdomiro e Florisbela ficaram tensos. Quem? Tertuliano virou a tela para mostrar uma foto. Era uma mulher de uns 45 anos, loira, bonita, com ar de pessoa importante. O nome dela é Clementina Rocha. Ela é juíza de direito na comarca onde o Demerval mora. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Uma juíza. Uma das pessoas que devia estar lutando contra a gente como Demerval estava, na verdade, trabalhando com ele. Meu Deus! Florisbela sussurrou. Por isso que nenhuma investigação nunca deu em nada. Ela arquivava tudo, protegia ele. Exatamente. E tem mais. Ela não está fazendo isso só pelo dinheiro. Tem mensagens aqui que mostram que ela e o Demerval têm um relacionamento. Ela é apaixonada por ele, faz qualquer coisa que ele pede. Valdomiro passou a mão no rosto, tentando processar tudo aquilo. Como a gente derruba gente assim? Uma juíza tem poder demais. Por isso que eu preciso levar isso para o meu contato no Ministério Público. Ele tem acesso a instâncias superiores, pode fazer uma investigação federal, mas preciso ir pessoalmente, entregar as provas em mãos, não dá para confiar em mais ninguém. Quanto tempo você precisa? Uns 3 dias. Tenho que viajar até Brasília, encontrar o cara, explicar tudo. Enquanto isso, vocês ficam aqui escondidos. Não saiam do sítio por nada. Não liguem para ninguém. Não usem celular. Entendido? Valdomiro e Florisbela concordaram. Não tinha outra opção. No dia seguinte, bem cedo, Tertuliano pegou carona com Querubim, que ia à cidade comprar umas coisas. De lá, ele pegaria um ônibus para Brasília. Valdomiro ficou no sítio com Florisbela, tentando passar o tempo. Os dias foram lentos. Valdomiro ajudava Querubim com os serviços do sítio, cuidando dos animais, consertando cerca, capinando. Florisbela ficava na casa, se recuperando, tentando não pensar muito no que ia acontecer. À noite, eles conversavam. Florisbela contou mais sobre a vida dela, sobre como tinha entrado nessa profissão de investigadora. Ela disse que sempre teve um senso muito forte de justiça. Não suportava ver gente ruim se dando bem, enquanto gente boa sofria. Meu pai era policial, um dos bons, sabe? Daqueles que realmente queria ajudar as pessoas. Mas ele se foi em serviço quando eu tinha 15 anos. Um assalto que deu errado. E o pior é que nunca pegaram os caras que fizeram isso. A investigação foi mal feita, cheia de falha. Depois, eu descobri que tinha sido de propósito, que tinha gente na polícia que estava protegendo os bandidos. Valdomiro ouvia, entendendo perfeitamente a dor dela. Foi aí que decidi que ia seguir um caminho diferente do meu pai. Não ia confiar no sistema. Ia trabalhar por fora, ajudando as famílias que o sistema abandonava. E foi o que fiz. Virei investigadora particular. Já resolvi uns 20 casos nesses últimos 10 anos. Ajudei gente a encontrar parente desaparecido. Provei que marido estava traindo. Descobri fraude em empresa. Mas esse caso do Demerval, esse é o pior de todos. Por que você aceitou? Porque a mãe da Gersália me lembrou a minha mãe. Aquele olhar de quem perdeu tudo, de quem não consegue mais dormir em paz. Eu não podia dizer não. No 3º dia, Tertuliano voltou. Ele estava visivelmente cansado, mas com um brilho de esperança nos olhos. Consegui. O promotor aceitou o caso. Ele já está montando uma operação, reunindo uma equipe de pessoas de confiança. Em uma semana, no máximo 2, eles vão agir. Florisbela soltou um suspiro de alívio.
Finalmente, depois de tanto sofrimento, as coisas estavam começando a se resolver. Mas a alegria durou pouco, porque naquela mesma noite, Querubim acordou todo mundo de madrugada. Tem alguém lá fora. Vi uns faróis de carro na estrada se aproximando devagar. O sangue de Valdomiro gelou. Eles encontraram a gente. Tertuliano pegou o notebook e o pendrive. Tem que sair. Agora. Para onde? Querubim perguntou, visivelmente nervoso. Tem algum lugar aqui perto onde a gente possa se esconder? Alguma gruta? Alguma construção velha? Tem uma pedreira abandonada a uns 3 quilômetros daqui. Ninguém vai lá. É meio perigoso. Mas vocês podem se esconder lá por um tempo. Não tinha escolha. Eles juntaram o pouco que tinham e saíram pelos fundos do sítio, atravessando o pasto no escuro. Querubim ficou para trás, prometendo que não ia falar nada, que ia fingir que nunca viu ninguém. A caminhada até a pedreira foi difícil. O terreno era irregular, cheio de pedra e buraco. Florisbela estava começando a se recuperar, mas ainda não estava 100%. Valdomiro e Tertuliano praticamente carregaram ela em alguns trechos. Quando chegaram na pedreira, viram que realmente era um lugar assustador. Tinha um buraco enorme no chão, resto de quando tiravam pedra ali. Em volta, várias construções abandonadas, tudo caindo aos pedaços. Mas tinha um galpão, que ainda parecia firme, com as paredes inteiras. Eles se esconderam lá dentro, no escuro, sem fazer barulho. Esperaram. Depois de uns 20 minutos, viram os faróis dos carros se aproximando do sítio de Querubim. Eram 3 carros, igual da outra vez. De onde estavam, não dava para ver o que estava acontecendo, mas podiam imaginar. Os homens revistando o sítio, interrogando Querubim. Valdomiro rezava para que o homem aguentasse firme, que não entregasse eles. Passou 1 hora, 2 horas. Os carros continuavam lá. E então, quando já estava quase amanhecendo, eles viram uma coisa que fez o coração de todos pararem. Os carros começaram a vir na direção da pedreira. Eles sabem que a gente está aqui. Florisbela sussurrou, a voz cheia de medo. Tertuliano olhou em volta, procurando alguma saída, algum lugar para se esconder melhor. Foi quando viu uma abertura no chão do galpão, meio escondida por uns entulhos. Parecia ser um túnel antigo, provavelmente usado pelos trabalhadores da pedreira antigamente. Por aqui, rápido! Eles se enfiaram no túnel, que era apertado e escuro. O cheiro de mofo era forte e tinha teias de aranha em todo lugar. Mas era a única opção. Lá em cima, ouviram os carros pararem. Portas batendo, vozes, passos. Os homens estavam procurando pelo galpão. Tem alguém aqui? Eu sei que tem. Apareçam agora. Valdomiro, Tertuliano e Florisbela ficaram paralisados no túnel, mal ousando respirar. Os passos ficavam cada vez mais próximos, e então ouviram a voz de alguém que fez o sangue de Florisbela gelar nas veias. Era uma voz de mulher, fria, calculista. Florisbela, querida, eu sei que você está aí. Não adianta se esconder. Você tem algo que pertence a mim e ao Demerval. E nós vamos recuperar, de um jeito ou de outro. Era Clementina. A juíza tinha vindo pessoalmente. O túnel era apertado e escuro, o ar pesado e difícil de respirar. Valdomiro, Tertuliano e Florisbela ficaram grudados uns nos outros, tentando não fazer nenhum barulho. Lá em cima, os passos continuavam, se espalhando pelo galpão. Procurem em todo canto. Eles não podem ter ido longe. A voz de Clementina ecoou, fria e controlada. Florisbela tremeu toda. Ouvir aquela voz de novo trouxe de volta todas as lembranças ruins, todo o medo que ela tinha sentido quando descobriu quem realmente mandava junto com Demerval. Valdomiro colocou a mão no ombro dela, tentando passar um pouco de calma. Mas ele mesmo estava com o coração disparado, suando frio. Se fossem descobertos ali, não tinha para onde correr. Estavam encurralados. Os homens reviraram o galpão por uns 15 minutos que pareceram uma eternidade. Quebraram caixas velhas, chutaram entulho, olharam em cada canto.
mas não encontraram a abertura do túnel, que estava bem disfarçada. Eles não estão aqui, doutora, um dos homens disse. Clementina soltou um suspiro de impaciência. Então procurem nos outros prédios, e se não acharem aqui, vasculhem o mato em volta. Eles têm que estar perto. Os passos se afastaram. Portas bateram. Motores ligaram. Aos poucos, o barulho foi diminuindo até sumir completamente. Mas nenhum dos três se mexeu. Ficaram ali parados, esperando, com medo de que fosse uma armadilha. Passou 1 hora, 2 horas. Quando já estava clareando lá fora e nenhum som chegava mais até eles, Tertuliano finalmente sussurrou. Acho que eles foram embora. Tem certeza? Valdomiro perguntou. Não, mas a gente não pode ficar aqui para sempre. Vou subir e dar uma olhada. Tertuliano saiu devagar do túnel, espiando antes de botar a cabeça para fora. O galpão estava vazio. Ele subiu completamente e foi até a porta, olhando lá fora com cuidado. Não tinha ninguém. Os carros tinham ido embora mesmo. Pode subir. Tá limpo. Valdomiro ajudou Florisbela a sair do túnel. Ela estava toda suja de terra, o cabelo cheio de teia de aranha, mas pelo menos estava viva. Os três saíram do galpão e olharam em volta. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Qualquer outra hora seria bonito. Mas agora só trazia a sensação de que mais um dia difícil estava começando. A gente precisa sair daqui, Tertuliano disse. Se eles voltarem... Mas para onde a gente vai? Florisbela perguntou, a voz cansada. Eles têm gente em todo lugar. Não importa onde a gente se esconda. Eles vão achar. Não necessariamente, Tertuliano respondeu pensativo. Lembra que eu falei com o promotor em Brasília? Ele disse que em 1 ou 2 semanas a operação ia começar. A gente só precisa aguentar até lá. 1 ou 2 semanas? A gente mal conseguiu aguentar 3 dias. Eu sei, mas não tem jeito. A gente tem que continuar se mexendo, não ficar parado num lugar só. Dificultar para eles nos acharem. Valdomiro concordou. Vamos voltar para a estrada. Pego carona com algum caminhoneiro conhecido, a gente fica rodando por aí até as coisas se resolverem. Eles começaram a caminhar de volta para o sítio de Querubim, mas com cuidado, atentos a qualquer barulho estranho. Quando chegaram lá, viram que o lugar estava revirado. Os homens tinham entrado na casa, jogado as coisas no chão, quebrado alguns móveis. Mas Querubim estava bem, sentado na varanda com uma xícara de café na mão. Achei que não ia ver vocês de novo, ele disse quando viu os três chegando. Desculpa pela bagunça. A gente vai embora agora. Não queremos trazer mais problema para você, Valdomiro falou. Querubim balançou a cabeça. Vocês não trouxeram problema nenhum. Eu que decidi ajudar, sabia no que estava me metendo. Mas é verdade que vocês não podem ficar aqui. Aquela mulher deixou 2 homens vigiando a entrada do sítio. Estão lá ainda? Tertuliano franziu a testa. Como a gente vai sair então? Tem uma trilha nos fundos que dá na estrada velha. Ninguém usa mais, está toda mato fechado, mas dá para passar a pé. De lá, vocês seguem até a cidade mais próxima e tomam um ônibus ou pegam carona. Querubim deu um saco com comida e água para eles. Valdomiro agradeceu do fundo do coração. Aquele homem que nem conhecia eles direito estava arriscando tudo para ajudar. Se um dia eu puder retribuir, pode ter certeza que vou, Valdomiro disse. Só me ajuda a botar esses móveis no lugar antes de ir. Querubim respondeu com um sorriso cansado. Os 3 ajudaram a arrumar a casa rapidinho, depois seguiram pela trilha que Querubim indicou. Era difícil de passar mesmo, cheia de mato, espinho, buraco. Mas depois de umas 2 horas de caminhada, chegaram na estrada velha. Dali, seguiram até a cidade mais próxima, que era pequena, tinha só umas 3 ruas principais e um monte de casas simples. Tinha uma rodoviária minúscula, mas parecia um ponto de ônibus grande. Tertuliano foi comprar passagem para todos. Para onde a gente vai? Florisbela perguntou. Para São Paulo, cidade grande, mais fácil de se esconder. E eu conheço gente lá que pode ajudar a gente.
Mas quando Tertuliano chegou no guichê, a moça que vendia passagem olhou para ele com um jeito estranho. "Posso ver seu documento?" Tertuliano entregou a carteira de identidade. A moça olhou, depois olhou para ele de novo, depois olhou para um papel que tinha do lado dela. O coração de Tertuliano começou a bater mais rápido. "Só um minutinho, tá?" ela disse e saiu correndo para uma salinha nos fundos. "Que foi?" Valdomiro perguntou quando viu a cara de Tertuliano. "Acho que tem alguma coisa errada. Vamos sair daqui." Mas quando se viraram para ir embora, viram 2 policiais entrando na rodoviária. E eles vinham direto na direção deles. "Vocês 3, parem aí," um dos policiais disse, a mão já indo para o cinto onde tinha o cacetete. Valdomiro sentiu o mundo desabar. Tinha sido tudo em vão. Eles iam ser presos, entregues de volta para o Demerval e para Clementina. Florisbela começou a chorar baixinho, sabendo que dessa vez não tinha escapatória. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Um homem que estava sentado num dos bancos da rodoviária se levantou de repente. Era um cara alto, forte, de uns 40 anos, com jeito de quem trabalhava pesado. Ele se colocou entre os policiais e os 3, com licença, oficiais. "Mas acho que vocês estão cometendo um erro." O policial franziu a testa. "Sai da frente, cidadão. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim. Esses 3 são meus empregados, trabalham comigo na minha fazenda, e eu garanto que eles não fizeram nada de errado. A gente recebeu ordem para trazer eles para a delegacia. Tem um mandado." "Mandado de quem? Deixa eu ver." O policial hesitou, depois mostrou um papel. O homem leu rápido e sacudiu a cabeça. "Isso aqui não é mandado coisa nenhuma. É só um pedido de busca. Vocês não têm autorização para prender ninguém. E se tentarem, eu vou ligar para o meu advogado e vocês vão responder por abuso de autoridade." Os policiais ficaram sem graça, olhando um para o outro. O homem tinha razão. Eles não tinham mandado de prisão de verdade. Só tinham recebido um telefonema dizendo para ficar de olho e trazer qualquer pessoa suspeita para a delegacia. "Tá bom," o policial resmungou. "Mas a gente vai precisar do nome e endereço desse senhor. E se descobrirmos que o senhor está mentindo..." "Não estou mentindo coisa nenhuma. Meu nome é Policarpo Fagundes. Sou dono da fazenda Santa Rita, ali perto de Ipameri. Podem anotar. E se quiserem confirmar, liguem lá." Os policiais anotaram tudo e foram embora, mas olhando para trás o tempo todo desconfiados. Assim que eles saíram, Valdomiro, Tertuliano e Florisbela olharam para o homem sem entender nada. "Por que você fez isso?" Valdomiro perguntou. Policarpo sorriu. "Porque eu conheço vocês, quer dizer, não pessoalmente, mas o Tertuliano ligou para um amigo meu em Brasília faz uns dias. O doutor Eusébio, do Ministério Público. Ele me ligou ontem e pediu para eu ficar de olho, que tinha uns amigos dele que podiam precisar de ajuda na região. Quando vi vocês entrando aqui, percebi na hora quem eram." Tertuliano quase não acreditou. "O doutor Eusébio mandou você?" "Mandou. Ele está montando a operação, mas precisa de mais alguns dias para reunir as provas todas e conseguir os mandados certos. Enquanto isso, pediu para eu ajudar vocês a se esconderem. E eu conheço o lugar perfeito." Os 3 subiram na caminhonete de Policarpo e seguiram para a fazenda dele. O lugar era enorme, com muita terra, gado, plantação. A casa principal era grande, tinha vários quartos, sala espaçosa. A mulher de Policarpo, Dona Maristela, recebeu todo mundo com simpatia. "Sejam bem-vindos, podem ficar o tempo que precisarem. Aqui vocês estão seguros." Pela primeira vez em dias, Valdomiro sentiu que talvez, só talvez, as coisas podiam dar certo. Eles tomaram banho, comeram uma comida caseira deliciosa e dormiram em camas de verdade. Foi o primeiro sono tranquilo que tiveram desde que tudo começou. No dia seguinte, Policarpo explicou melhor a situação.
O doutor Eusébio está trabalhando com uma equipe especial do Ministério Público Federal. Eles já sabem de tudo que está no pendrive, já começaram a investigar o Demerval e a Clementina. Mas é um processo demorado, tem que fazer tudo certinho para não dar margem para recurso depois. Mais uns 10 dias e eles vão prender todo mundo. 10 dias? Florisbela repetiu. A gente consegue aguentar 10 dias aqui sem ser descoberto? Vai conseguir sim. A fazenda é isolada, tem porteira trancada, cachorro para avisar se alguém chegar. E, além do mais, ninguém sabe da conexão entre mim e o doutor Eusébio. Vocês estão seguros. Os dias na fazenda foram passando. Valdomiro ajudava com o trabalho do campo, cuidando do gado, consertando cerca. Tertuliano ficava em contato com o doutor. Eusébio passando informações, ajudando com a investigação. E Florisbela, aos poucos, foi se recuperando não só fisicamente, mas emocionalmente também. À noite, ela e Valdomiro conversavam na varanda, olhando para o céu estrelado. Sabe, eu passei tanto tempo focada em resolver o caso, em juntar prova contra o Demerval, que esqueci de viver. Esqueci que existe coisa boa no mundo também. Existe sim. E você vai ter tempo de sobra para aproveitar quando tudo isso acabar. Se acabar, vai acabar. Eu prometo. Mas no 7º dia na fazenda, as coisas começaram a ficar estranhas. Policarpo recebeu uma ligação de um vizinho avisando que tinha uns carros com gente estranha rodando pela região, fazendo perguntas sobre gente nova que tinha chegado. O coração de todos apertou. Eles estão se aproximando, Tertuliano disse. Não sei como, mas estão seguindo nossa trilha. A gente precisa fazer alguma coisa, Valdomiro falou. Não podemos ficar só esperando eles chegarem aqui. Foi quando Florisbela teve uma ideia. E se a gente virasse o jogo? Em vez de ficar fugindo, a gente vai atrás deles. Todo mundo olhou para ela como se tivesse ficado louca. Você tá maluca? Tertuliano disse. A gente mal consegue se esconder. Quem dirá ir atrás deles? Não, pera. Me escuta. Eles estão nos procurando, certo? Estão usando um monte de recurso, um monte de gente. E enquanto fazem isso, estão descuidando de outras coisas. Tipo as provas. O doutor Eusébio disse que precisa de mais provas para fechar o cerco, certo? E se a gente conseguir essas provas? Se a gente invadir o escritório do Demerval, pegar mais documentos, mais informação... Valdomiro balançou a cabeça. Isso é perigoso demais. Tudo que a gente está fazendo é perigoso. Mas assim, pelo menos a gente toma as rédeas da situação. Para de ser só vítima. Tertuliano ficou pensativo. Na verdade, não é uma ideia tão ruim assim. Se a gente conseguir mais provas, o doutor Eusébio pode acelerar a operação. Em vez de 10 dias, talvez em 3 ou 4 dias já possa prender todo mundo. Vocês estão loucos, Policarpo disse. Isso é suicídio. Mas Florisbela já tinha decidido. Eu vou, com ou sem vocês. Eu não aguento mais ficar correndo, me escondendo. Quero acabar com isso logo. Valdomiro olhou para ela, viu a determinação nos olhos dela e suspirou. Tá bom, eu vou com você. Mas a gente faz do meu jeito, com planejamento, com cuidado. Tertuliano também concordou. Vou junto. Afinal, alguém precisa garantir que vocês dois não façam besteira. Policarpo tentou convencer eles a não irem, mas no fim percebeu que não tinha jeito. Pelo menos deixem eu ajudar no que for possível. Tenho uns contatos que podem dar informação sobre a segurança do escritório do Demerval, horários de funcionário, essas coisas. Eles passaram os 2 dias seguintes planejando tudo nos mínimos detalhes. Policarpo conseguiu a planta do prédio, onde ficava o escritório do Demerval, descobriu que de madrugada só tinha um segurança na portaria e outro fazendo ronda. Tertuliano montou um plano de entrada e saída, calculou o tempo que teriam, as rotas de fuga, e Florisbela se preparou mentalmente. Ela ia voltar para a cidade onde tinha sido quase presa, ia entrar no prédio do homem que tinha tentado acabar com ela, mas não tinha mais medo, só raiva e uma vontade imensa de justiça.
Na noite marcada, os três saíram da fazenda dirigindo um carro velho que Policarpo emprestou. A viagem até a cidade levou umas 4 horas. Quando chegaram, já passava da meia-noite. As ruas estavam vazias, só alguns bares ainda abertos. Eles pararam a umas 2 quadras do prédio e foram a pé. Valdomiro estava com o coração na boca. Não era homem de fazer esse tipo de coisa. Sempre tinha sido trabalhador honesto. Nunca tinha entrado num lugar sem permissão. Mas ali estava, prestes a invadir o escritório de um empresário poderoso. Quando chegaram perto do prédio, viram o segurança na portaria, sentado atrás de um balcão, mexendo no celular. Tertuliano acenou para os outros 2 esperarem e se aproximou sozinho. Boa noite, amigo. Esqueci uns documentos importantes aqui no escritório. Será que dá para você me deixar subir rapidinho pegar? O segurança nem levantou os olhos do celular. Não pode. Fora de horário não sobe ninguém. Mas é urgente, cara. Preciso desses documentos para uma reunião amanhã cedo. Não é comigo? Volta amanhã no horário comercial. Tertuliano deu de ombros e voltou para os outros. Não deu certo. Vamos ter que usar o plano B. O plano B era mais arriscado. Tinha uma entrada de serviço nos fundos do prédio, usada pelos funcionários da limpeza. A fechadura era velha. Tertuliano achava que conseguia abrir. Eles contornaram o quarteirão e encontraram a porta. Realmente, era uma fechadura simples. Tertuliano pegou um canivete e começou a mexer na fechadura. Levou uns 5 minutos, mas conseguiu abrir. A porta rangeu um pouco quando empurraram e os 3 ficaram paralisados, esperando para ver se alguém tinha ouvido, mas nada aconteceu. Entraram e subiram pela escada de serviço até o 5º andar, onde ficava o escritório do Demerval. A porta do escritório também estava trancada, mas essa foi mais fácil de abrir. Quando entraram, Florisbella sentiu um arrepio. Era ali que ela tinha descoberto a verdade, ali que tinha tirado as fotos dos documentos. E era ali que Demerval tinha descoberto ela e feito tudo desandar. Vamos logo, ela disse, afastando as lembranças. A gente tem no máximo 20 minutos antes do segurança fazer a ronda. Eles se espalharam pelo escritório procurando. Tertuliano foi direto para o computador principal, ligou e começou a copiar todos os arquivos num pendrive novo. Valdomiro procurou nas gavetas, nos armários, e Florisbella foi até um cofre pequeno que tinha atrás de um quadro na parede. Você sabe a senha? Valdomiro perguntou. Sei, vi o Demerval abrindo uma vez. Ela digitou os números e o cofre abriu. Lá dentro tinha pilhas de dinheiro, alguns documentos e um caderninho preto. Florisbella pegou o caderninho e começou a folhear. Era um registro manuscrito de todas as transações ilegais, todos os nomes envolvidos, todas as quantias. Era ouro puro, prova concreta de tudo. Achei! Isso aqui é tudo que a gente precisa. Mas nesse exato momento ouviram barulho no corredor. Passos, muitos passos, e vozes. Eles estão aqui, eu vi eles entrando. Valdomiro sentiu o sangue gelar. Tinham sido descobertos. E dessa vez não tinha para onde correr. Os passos no corredor ficavam cada vez mais próximos. Valdomiro olhou em volta desesperado, procurando uma saída, qualquer coisa, mas só tinha uma porta, e ela dava para o corredor onde os homens estavam vindo. A janela. Tertuliano sussurrou. Eles correram até a janela e abriram. Dava para uma sacada estreita que contornava o prédio. Não era exatamente uma saída, mas pelo menos não iam ficar presos no escritório. Florisbella agarrou o caderninho contra o peito e saiu primeiro, seguida por Valdomiro e Tertuliano. Eles fecharam a janela atrás de si e começaram a se mover pela sacada, tentando achar outro jeito de descer. A porta do escritório se abriu com estrondo. Demerval entrou primeiro, seguido por 4 homens. Ele viu a janela aberta e correu até lá, olhando para fora. Eles estão na sacada! Não deixem eles fugirem! 2 dos homens saíram pela janela também, indo atrás deles.
Valdomiro, Tertuliano e Florisbela aceleraram o passo, mas a sacada era estreita e escorregadia. Florisbela tropeçou e quase caiu, mas Valdomiro segurou ela no último segundo. Cuidado! Eles chegaram na esquina do prédio e viram que a sacada continuava para o outro lado. Mas ali, a distância entre a sacada e a parede era maior. Tinha que pular um vão de quase 1 metro. E lá embaixo, 5 andares de altura. Não tem jeito, a gente vai ter que pular, Tertuliano disse. Tá louco? Se a gente errar, cai e se esborracha lá embaixo, Valdomiro respondeu. Então não erra. Tertuliano tomou distância e pulou. Conseguiu alcançar a outra sacada e se agarrou na grade. Puxou o corpo para cima e ficou em segurança do outro lado. Vem, eu ajudo. Florisbela olhou para trás e viu os homens de Demerval se aproximando. Não tinha escolha. Ela respirou fundo e pulou. O coração parou por 1 segundo enquanto ela estava no ar. Mas aí as mãos de Tertuliano agarraram ela e puxaram para cima. Agora era a vez de Valdomiro. Ele olhou para o vão, sentiu a tontura só de imaginar a queda. Mas ouviu a voz de um dos homens atrás dele. Pega ele, não deixa fugir! Valdomiro fechou os olhos e pulou. Por um momento terrível, achou que não ia conseguir, que ia cair, que era o fim. Mas as mãos dele agarraram a grade da outra sacada, e Tertuliano e Florisbela o puxaram para cima com toda a força que tinham. Os homens de Demerval pararam na beira da sacada, olhando para o vão. Um deles tentou pular também, mas não teve coragem. Era arriscado demais. Vamos descer e pegar eles na rua, um gritou, e os dois voltaram correndo. Valdomiro, Tertuliano e Florisbela continuaram pela sacada até encontrarem uma escada de incêndio. Desceram o mais rápido que puderam, os pés batendo no metal fazendo um barulhão. Quando chegaram no térreo, saíram correndo pelas ruas escuras. Atrás deles, ouviram gritos, motores de carro ligando. A perseguição tinha começado. Eles correram por becos, atravessaram ruas, pularam muros. Florisbela estava começando a ficar sem ar, as pernas doendo, mas continuava correndo. Não podia parar. Não agora que tinha o caderninho com todas as provas. Viraram uma esquina e deram de cara com um beco sem saída. Uma parede alta bloqueava a passagem. Valdomiro olhou para trás e viu os faróis dos carros se aproximando. A gente está encurralado. Tertuliano olhou em volta desesperado. Tinha uma caçamba de lixo encostada na parede. Sobe na caçamba, dá para alcançar o topo do muro. Eles escalaram a caçamba e conseguiram subir no muro. Do outro lado tinha um terreno baldio, cheio de mato. Pularam e continuaram correndo. Os carros pararam na entrada do beco. Demerval desceu e viu as pegadas levando até o muro. Bateu o punho no capô do carro, furioso. Eles têm o caderno. Eles têm tudo. Se essas provas chegarem nas mãos erradas, a gente está acabado. Um dos homens se aproximou. Chefe, a doutora Clementina está ligando. Quer falar com o senhor. Demerval atendeu o celular. A voz de Clementina veio fria e cortante. Você deixou eles fugirem de novo? Eles pegaram o caderno, Clementina. Aquele que eu guardava no cofre. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela ficou ainda mais gelada. Então, você sabe o que isso significa. A gente precisa sumir, pegar o dinheiro e ir embora antes que seja tarde demais. Mas e todo o nosso trabalho? Tudo que a gente construiu? Acabou, Demerval. Se eles entregarem esse caderno para as autoridades certas, não vai ter como a gente se salvar. A única opção agora é fugir. Demerval desligou o telefone, o rosto pálido. Pela primeira vez, ele sentiu medo de verdade. Medo de perder tudo. Medo de pagar por tudo que tinha feito. Enquanto isso, Valdomiro, Tertuliano e Florisbela tinham chegado onde tinham deixado o carro. Entraram rápido e Tertuliano acelerou, saindo dali em disparada. A gente conseguiu, Florisbela disse, quase não acreditando. A gente realmente conseguiu. Ainda não acabou, Valdomiro lembrou. A gente precisa levar isso para o Dr. Eusébio o quanto antes.
Eles rodaram a noite toda, só parando em postos para abastecer. Quando amanheceu, já estavam chegando em Brasília. Tertuliano ligou para o Dr. Eusébio, avisando que estavam chegando e que tinham mais provas. O promotor os recebeu no escritório dele, uma sala cheia de papéis e pastas. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, mas com um olhar firme de quem não desistia fácil. Vocês realmente fizeram isso? Invadiram o escritório do Demerval? Fizemos, Florisbella respondeu, entregando o caderninho. E isso aqui é tudo que o senhor precisa para acabar com ele de vez. O Dr. Eusébio pegou o caderninho e começou a ler. Conforme ia virando as páginas, os olhos dele foram ficando cada vez mais arregalados. Meu Deus, isso aqui é mais do que eu esperava. Tem nome de todo mundo envolvido, todas as transações, tudo. Então, dá para prender eles agora? Valdomiro perguntou. Dá sim. Inclusive, eu já tinha pedido os mandados de prisão ontem. Tava só esperando mais algumas autorizações, mas com isso aqui não precisa mais. Vou acionar a equipe agora mesmo. O Dr. Eusébio pegou o telefone e começou a fazer ligações. Em menos de 1 hora, toda a operação estava montada. Equipes saíram para prender o Demerval, a Clementina e todos os envolvidos. Valdomiro, Tertuliano e Florisbella ficaram no escritório, esperando. As horas passaram devagar. A tensão no ar. Será que iam conseguir? Será que Demerval e Clementina não iam tentar fugir? Finalmente, no fim da tarde, o Dr. Eusébio recebeu uma ligação. Ele ouviu em silêncio, depois desligou e olhou para os 3 com um sorriso no rosto. Prenderam todo mundo. Demerval, Clementina e mais 17 pessoas envolvidas no esquema. Nenhum deles conseguiu fugir. Florisbella sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Depois de tanto tempo, tanto sofrimento, finalmente tinha acabado. Valdomiro puxou ela num abraço e Tertuliano se juntou a eles. Os 3 ficaram ali, abraçados, aliviados, felizes. Mas ainda tinha uma coisa que Florisbella precisava fazer. No dia seguinte, ela foi até a casa da mãe de Gersália. A senhora abriu a porta e, quando viu Florisbella, o rosto dela se iluminou com esperança. Você tem notícias da minha filha? Florisbella respirou fundo. Aquela era a parte mais difícil. Tenho sim, dona Leopoldina, e não são boas, mas são a verdade. Ela contou tudo, como tinha se infiltrado na vida do Demerval, como tinha descoberto o esquema, como tinha achado provas de que Gersália tinha sido uma das vítimas dele. A mãe ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha menina não tá mais aqui, né? Não, dona Leopoldina, sinto muito. A mulher desabou no sofá, soluçando, mas no meio das lágrimas ela segurou a mão de Florisbella. Obrigada por descobrir a verdade, por não deixar ele sair impune. Minha filha pode descansar em paz agora. Florisbella saiu daquela casa com o coração pesado, mas também com uma sensação de dever cumprido. Ela tinha feito o que prometeu. Tinha dado respostas para aquela mãe, mesmo que fossem dolorosas. Nos dias seguintes, o caso virou notícia em todo o Brasil. A prisão da juíza Clementina e do empresário Demerval chocou o país. As investigações revelaram que o esquema existia há mais de 10 anos e tinha vitimado pelo menos 20 moças. Algumas conseguiram ser resgatadas ainda vivas, escondidas em diferentes lugares. Outras, como Gersália, não tiveram a mesma sorte. O julgamento foi longo e detalhado. Tanto Demerval quanto Clementina tentaram negar tudo, mas as provas eram muitas e muito concretas. No final, os 2 foram condenados a penas longas. Iam passar o resto da vida atrás das grades. Valdomiro voltou para a estrada, mas nunca mais foi o mesmo. Ele tinha visto coisas demais, vivido coisas demais. Mas também tinha aprendido que uma pessoa sozinha pode fazer diferença, pode mudar a vida de outras pessoas, pode fazer justiça acontecer.
Tertuliano voltou a trabalhar como caminhoneiro, mas também começou a ajudar o Dr. Eusébio em outras investigações, usando os contatos dele nas estradas para conseguir informação. Ele tinha descoberto que tinha jeito para aquilo, que podia usar as habilidades dele para fazer o bem. E Florisbela? Ela decidiu que não ia mais trabalhar como investigadora particular. Tinha sido machucada demais, tinha sofrido demais. Ela queria paz, queria uma vida normal, longe de perigo e de gente ruim. Ela se mudou para uma cidade pequena no interior de Minas, onde ninguém conhecia ela, onde ninguém sabia da história toda. Alugou uma casinha simples, arranjou um emprego numa floricultura. Acordava cedo, cuidava das flores, conversava com as clientes e voltava para casa no fim do dia para descansar. Era uma vida simples, mas era a vida que ela queria. E toda noite, antes de dormir, ela agradecia por ter sobrevivido, por ter conseguido fazer justiça e por ter conhecido pessoas como Valdomiro e Tertuliano, que tinham arriscado tudo para salvar ela. 6 meses depois do fim de tudo, Florisbela estava na floricultura quando viu uma caminhonete velha parando na frente. O coração dela pulou quando viu quem descia. Era Valdomiro. Ele entrou na loja com um sorriso no rosto. Olá, Florisbela. Ou você prefere que eu chame de Ambrosina? Ela riu, os olhos enchendo de lágrimas de alegria. Valdomiro, o que você está fazendo aqui? Passei na região e decidi dar uma olhada para ver como você está. Além do mais, trouxe alguém que queria te conhecer. Uma mulher desceu da caminhonete. Era mais velha, devia ter uns 60 e poucos anos, com cabelo grisalho e rosto gentil. Ela entrou na floricultura e olhou para Florisbela com os olhos marejados. Você é a moça que o meu filho salvou? Florisbela ficou confusa. Seu filho? Valdomiro sorriu. Florisbela, essa é a mãe da Gersália, Dona Leopoldina. Ela quis te conhecer pessoalmente. Dona Leopoldina se aproximou e abraçou Florisbela forte. Obrigada. Obrigada por tudo que você fez. Por descobrir a verdade sobre minha filha, por fazer o Demerval pagar. Você me deu paz, me deu resposta. Agora eu posso seguir em frente. As duas mulheres ficaram ali, abraçadas, chorando. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta tinha valido a pena, porque no final a justiça tinha sido feita, e as pessoas que tinham partido podiam descansar em paz. Depois que Dona Leopoldina foi embora, Valdomiro ficou mais um pouco com Florisbela. Eles tomaram um café juntos, conversaram sobre a vida, sobre os planos para o futuro. E você, tá feliz aqui? Ele perguntou. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. Que bom. Você merece. Antes de ir embora, Valdomiro entregou um envelope para ela. Isso aqui é para você, do Dr. Eusébio, uma recompensa pelo seu trabalho. Florisbela abriu o envelope e viu um cheque com um valor considerável. Ela tentou recusar, mas Valdomiro não deixou. Aceita. Você passou por muito, sofreu demais. Use esse dinheiro para recomeçar, para fazer alguma coisa que te deixe feliz. Ela guardou o cheque, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Valdomiro, por tudo. Você salvou minha vida. A gente se salvou, Florisbela. Um ao outro, ele deu um beijo na testa dela e foi embora. Florisbela ficou na porta da floricultura, vendo a caminhonete dele sumir na estrada. Sentiu uma mistura de saudade e gratidão. Aquele homem que ela tinha conhecido nas piores circunstâncias possíveis tinha mudado a vida dela para sempre. Naquela noite, Florisbela não conseguiu dormir. Ficou pensando no que fazer com o dinheiro. Podia guardar, podia comprar uma casa melhor, podia viajar. Mas aí ela teve uma ideia melhor. No dia seguinte, ela procurou o Dr. Eusébio e propôs algo. Usar o dinheiro para criar uma fundação que ajudasse famílias de pessoas desaparecidas. Um lugar onde essas famílias pudessem encontrar apoio, orientação, ajuda para procurar seus entes queridos.
O Dr. Eusébio adorou a ideia e se comprometeu a ajudar com a parte legal. Em poucos meses, a fundação estava de pé. Florisbela se tornou a coordenadora, trabalhando com uma pequena equipe de voluntários. Eles ajudavam as famílias a entrarem em contato com as autoridades certas, a divulgar casos, a não desistir. Foi um trabalho gratificante. Florisbela finalmente tinha achado seu propósito. Não era mais sobre vingança ou justiça pessoal. Era sobre ajudar outras pessoas a terem as respostas que ela tinha conseguido ter. Era sobre transformar a dor dela em algo positivo. 1 ano depois do início de tudo, Florisbela recebeu uma carta. Era de uma das moças que tinham sido resgatadas do esquema do Demerval. A moça contava que tinha conseguido reconstruir a vida, que tinha voltado a estudar, que tinha um namorado, que estava feliz. E terminava agradecendo Florisbela por ter tido coragem de enfrentar o Demerval, porque sem isso ela ainda estaria presa. Florisbela leu a carta com lágrimas nos olhos. Era isso. Era por isso que tinha valido a pena. Por cada vida salva, por cada família que recebeu respostas, por cada pessoa que conseguiu seguir em frente. Naquele dia, ela saiu da fundação e foi até um parque próximo. Sentou num banco e ficou olhando as crianças brincando, os casais passeando, a vida acontecendo. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela se sentiu completa. Ela tinha sofrido, tinha sido espancada, quase tinha sido morta, tinha perdido quase tudo, mas tinha sobrevivido. E não só sobrevivido, mas transformado aquele sofrimento em algo bom, algo que ajudava outras pessoas. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Florisbela sorriu. Um sorriso verdadeiro, de paz interior, porque ela sabia que, apesar de tudo, tinha feito a coisa certa. E que a justiça, mesmo quando demora, sempre chega para quem merece. Alguns anos depois, numa tarde de domingo, Florisbela estava na fundação organizando uns arquivos quando recebeu uma visita inesperada. Era Valdomiro, mas ele não estava sozinho. Com ele tinha uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, com um bebê no colo. Florisbela, quero te apresentar alguém, Valdomiro disse com um sorriso. Essa é a Josefina. Florisbela arregalou os olhos. Josefina? Sua irmã? A moça sorriu, os olhos enchendo de lágrimas. Sim, sou eu. Depois que o caso do Demerval foi divulgado, eu vi na TV e percebi que tinha conexão com o que aconteceu comigo. Entrei em contato com o Dr. Eusébio e ele me ajudou a reencontrar minha família. Eu tinha fugido anos atrás por causa de um relacionamento ruim, perdi contato com todo mundo. Mas graças a você e ao meu irmão, consegui voltar. Florisbela abraçou a moça, emocionada. Mais uma vida transformada. Mais uma família reunida. Era a prova de que o bem sempre vence, mesmo quando o caminho é longo e doloroso. E naquele momento, vendo Valdomiro feliz ao lado da irmã reencontrada, segurando o sobrinho no colo, Florisbela soube que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima derramada, cada momento de medo, cada cicatriz no corpo e na alma, porque no final, o que importava não era o sofrimento pelo qual tinham passado, era o que tinham conseguido construir depois dele. Era a esperança que tinham devolvido para as pessoas. Era a justiça que tinham feito acontecer. E enquanto o sol brilhava forte lá fora, iluminando um novo dia cheio de possibilidades, Florisbela sentiu que finalmente podia deixar o passado para trás. Podia seguir em frente com a cabeça erguida, sabendo que tinha feito a diferença, que tinha salvado vidas, que tinha sido forte quando precisou ser e que, apesar de tudo, tinha sobrevivido. Fim.